E aí, pessoal, bem-vindos ao podcast do Transforma Trader. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num material bem legal que explica por que, assim, ignorar os picos de volume no day trading pode sair bem caro, viu? Isso aí, o volume ele é quase um raio-x do mercado, né? Mostra a força real por trás dos movimentos de preço. Entender isso é fundamental para tomar decisões melhores. Bora investigar isso então? Porque, fala sério, quem nunca viu o preço dar aquela disparada e ficou pensando, será que agora vai? Ou, sei lá, é só uma armadilha? O volume pode ser a chave para essa dúvida, né? Exato. Para começar do começo mesmo, o que são esses tais picos de volume? Então, volume basicamente é a quantidade de ações ou contratos que foram negociados num certo tempo, né? Um pico de volume é quando esse número dá um salto enorme, muito acima da média. Ah, tipo... Pensa naquele barulho alto repentino no mercado, sabe? Quando tem muita gente comprando ou vendendo ao mesmo tempo. Visualmente, são aquelas barras de volume lá embaixo no gráfico que ficam bem mais altas que as outras do lado. Entendi. É tipo quando, sei lá, todo mundo decide ir pra mesma festa na mesma hora. O lugar fica lotado. Faz sentido. Mas e aí? Por que esse barulho, essa agitação toda, importa tanto? Porque indica convicção, sabe? Não é só o preço se mexendo sozinho, é o preço se mexendo com muito dinheiro por trás. É isso que valida o movimento. Ah, tá. Mas um ponto importante aqui. O volume é uma confirmação, tá? Não é para ser usado como um gatilho isolado. Analisar só o pico de volume sem olhar o contexto do preço, o que está acontecendo ali no gráfico, é meio como ouvir o trovão, mas sem ver o raio, entende? Você não sabe bem onde aquilo vai cair. Entendi, boa analogia. E o material que a gente viu traz uma outra que eu achei animal. Volume é a gasolina do preço, né? Sem combustível, o carro não anda direito, ou nem anda. Exatamente. Uma alta de preço, por exemplo, sem muito volume, pode ser só um suspiro, né? Não tem força para ir longe. Pois é, pode ser fraco. Agora, uma alta com volume explodindo junto, aí a história muda. Aí mostra que tem muita gente, e provavelmente gente grande, institucional, apostando naquela direção. Sabe, o exemplo da Nasdaq que o material cita é perfeito. Qual era mesmo? Ela só conseguiu romper uma resistência importante quando o volume deu aquele pico junto. Isso mostrou que, naquele ponto específico, a crença no rompimento foi massiva. Preço e volume têm que andar de mãos dadas, né? Dançar juntos. Legal. E isso não serve só para confirmar um rompimento, imagino. Ajuda a ler a força da tendência também, certo? Tipo, se ela tá saudável ou perdendo gás. Com certeza. Numa tendência de alta, por exemplo, uma alta saudável a gente espera ver o quê? Volume subindo junto com preço nos movimentos de impulsão, na subida. E diminuindo nas correções, naquelas pequenas quedas ou pausas. Isso mostra que os compradores continuam no controle, que estão aproveitando as pausas para comprar mais. Entendi. E o contrário numa tendência de baixa, imagino. Exato. E nas viradas de mercado, nas reversões, aí o volume grita mais alto ainda. Como assim? Pensa num pico de volume absurdo, gigante, lá no topo de uma longa alta. Isso pode ser um sinal clássico de exaustão. O pessoal chama de clímax de compra. Clímax de compra. É como se a última leva de compradores entrasse correndo naquela euforia final, sabe? E aí, simplesmente não tem mais comprador para empurrar o preço para cima. Abre espaço para queda. Caramba. E o mesmo vale lá embaixo, no fundo de uma baixa. Um pico gigante de volume pode ser um clímax de venda. Indica que a pressão vendedora talvez tenha se esgotado e os compradores estão começando a entrar com força. Faz sentido. O exemplo da criptomoeda no material que a gente viu foi bem isso, né? Aquele volume imenso lá no topo histórico e logo depois despencou. Exatamente. É um sinal de alerta bem claro. Show. Beleza, acho que a teoria tá clara, mas e na prática, assim, no calor do day trade? Como é que a gente usa isso para ontem? Para tomar decisão ali na hora? Olha, principalmente para filtrar as entradas. Você viu um rompimento, uma resistência sendo quebrada para cima ou um suporte para baixo, confere o volume na hora. Certo. Se aquele rompimento veio junto com um pico de volume significativo, bem acima da média recente, a chance daquele movimento ser para valer aumenta bastante. É um sinal verde, sabe?
para considerar a entrada. E para tentar pegar aquelas reversões que você mencionou, os clímax. A lógica é parecida, mas o sinal é um pouco diferente. O preço chegou num topo ou fundo importante no gráfico, um nível que já segurou antes, e aí surge um pico de volume extremo, totalmente fora da curva. Aí tem que ficar muito atento. Pode ser justamente a exaustão que a gente falou. O exemplo do ativo que rompe um suporte, aquela linha de preço onde ele vinha segurando, né? Sei. E bem na hora que rompe, aparece aquela barra de volume gigante vermelha. É um sinal clássico para pensar numa venda. O volume confirmou a força vendedora naquele momento específico. Massa. E o material ainda deu umas dicas rápidas que parecem importantes, né? Tipo, nunca olhar só pro volume isolado. Jamais. Sempre combinar com a ação no preço, talvez outros indicadores. E em rompimentos, talvez esperar a vela fechar mesmo acima da resistência ou abaixo do suporte para ter mais segurança. Isso, esperar o fechamento da vela ajuda a evitar os falsos rompimentos, aquelas violinadas. Isso, e para reversões, procurar por padrões de vela que também sugiram isso, né? Tipo um pimbara, que é uma vela com sombra longa, ou um engolfo, junto com um pico de volume lá no topo ou no fundo. É isso. Perfeito. É a tal da confluência de sinais. O volume é uma peça poderosa, sem dúvida, mas o quebra-cabeça fica muito mais claro quando a gente junta ele com as outras peças da análise técnica. O contexto todo. Volume não é só um enfeite no gráfico, não é firula. É informação estratégica pura. Ignorar os picos é operar meio às cegas, né? Arriscando perder boas oportunidades ou, pior, cair em cilada. Exatamente. Pensa no volume como termômetro da convicção do mercado. Ele te diz se aquele movimento de preço está com febre alta, está morno, ou se é só uma brisa passageira, sabe? É uma camada de informação extra fundamental na análise. Fica aí então a dica para a galera ficar de olho mais vivo no volume daqui para frente, ver como essa leitura pode refinar as operações no dia a dia. Isso aí. E para levar para casa e matutar um pouco. Se um pico de volume mostra muita gente agindo ao mesmo tempo, né? Muito interesse, como que o contexto do gráfico, que aconteceu antes, os níveis de preço, pode nos ajudar a diferenciar uma convicção real, genuína, de um movimento talvez mais impulsionado pela euforia ou pelo pânico do momento. Aquele famoso efeito manada. Boa pergunta. Fica aí a reflexão para aprofundar. Valeu, pessoal. Até a próxima.